Olá, minhas irmãs, meus irmãos. É sempre com uma imensa alegria que nós nos encontramos aqui nesses breves minutos para refletir um pouco sobre as mensagens de Jesus, fortalecendo-nos na nossa jornada na Terra, neste projeto Comunhão no Lar. E a nossa reflexão de hoje, ela está alicerçada na mensagem número 7, trazida por Neio Lúcio por meio da psicografia de Chico Xavier, registrada no livro Jesus no Lar. O nosso irmão nos conta a seguinte história. Presente à reunião familiar, Felipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos que forneciam muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente,
Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante. E transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Nossa, essa é a resposta de Jesus à pergunta de Filipe. E talvez a nossa, né? Quem é o maior servidor? Quem é aquele que presta o melhor trabalho entre o Pai e os homens da terra? E Jesus conta aqui a história de homens trabalhadores, sinceros no seu trabalho, confiantes naquilo que faz, mas que aquilo que trazem não edifica. Ao contrário, por vezes gera dissensões, geram desentendimentos, geram guerras entre nós. E aí Jesus traz a história de um homem simples, veja. Veja o quanto Jesus novamente nos convida à simplicidade. A simplicidade no agir, a simplicidade no falar, a simplicidade ao nos relacionarmos. Uma simplicidade que se pauta na sinceridade, na humildade, na partilha. Porque esse homem simples da história, ele compartilha e ao redor dele vicejam a saúde, a serenidade. E Jesus termina a história dizendo exatamente isso, que o maior servidor, não obstante haveres profissões extremamente nobres e respeitáveis, mas o maior servidor a Deus é aquele que edifica pelo bem de todos. É aquele que no ambiente do lar sabe silenciar em favor da paz. É aquele que no ambiente de trabalho sabe colaborar em favor de uma tarefa, não em favor do seu próprio reconhecimento. Onde o melhor para todos prevalece.
O maior servidor a Deus é aquele que sabe colocar-se como espírito imortal e fazer as escolhas em favor de si e do outro em nome desta imortalidade. Do que eu estou falando? O que em nosso comportamento, as nossas atitudes devem ser imortalizadas? Senão, a nossa capacidade de nos respeitar, a nossa capacidade de saber conviver em harmonia, não obstante as nossas diferenças. E harmonia não quer dizer que nós não sejamos capazes de nos opor num determinado momento ou outro, mas que saibamos fazê-lo em favor de um bem maior, que é o bem do coletivo, da família, do grupo de trabalho, de um grupo social onde nos integramos, mas não em favor das nossas próprias personalidades, em favor do nosso próprio destaque, que seria em serviço do nosso orgulho e da nossa vaidade. O maior servidor ao Pai é esse que entende, que compreendeu que o serviço, o servir, implica em nos doarmos a uma tarefa muito maior do que nós mesmos. É por isso que Jesus dá esse exemplo desse homem simples e que na sua simplicidade soube compartilhar, soube dividir, soube dar exemplo. Porque nós vamos nos evangelizando, nos aperfeiçoando a partir das partilhas e dos exemplos que nós vamos vendo uns dos outros. O maior servidor a Deus é aquele que sabe reconhecer o Pai no seu irmão de jornada. E por isso é capaz de ser indulgente, de ser compassivo e de ser misericordioso. Porque reconhece no irmão de jornada, por vezes, difícil, triste, angustiado, agressivo, consegue reconhecer nele a centelha, a presença do Pai, que é Pai do irmão e é nosso Pai. Então, a nossa relação é uma relação de companheirismo, ou pelo menos deve ser, de fraternidade. É por isso que Jesus no Evangelho diz que o maior é aquele que sabe servir a todos, colocar-se a favor, em favor do auxílio, do consolo, do cuidado, do apoio. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nesse momento do Evangelho, no nosso lar, saibamos colocar esse Evangelho em prática, dar vida a ele. Foi isso que esse homem simples fez. Porque quando nós colocamos o Evangelho, a boa nova de Jesus em prática nas nossas vidas, nós semeamos ao nosso redor a saúde, a paz, a solidariedade, a compaixão. E assim, nós vamos cuidando uns dos outros. Nós vamos nos irmanando num projeto que é um projeto coletivo de transformação dos nossos corações. Não foi isso que Jesus disse? Que a sua obra é uma obra divina no coração dos homens e das mulheres? Ela é uma obra no coração de todos nós, onde nós podemos e somos convocados a ser colaboradores, por meio do nosso agir, por meio do nosso exemplo, por meio da verdade nas nossas pequenas ações que nós damos, da presença de Jesus em nossa vida. E quem age com Jesus, age com fraternidade, com companheirismo, com solidariedade, com misericórdia, com bondade, com indulgência. Então sejamos nós
também aqueles que servem em favor do bem de todos nós. Fiquem em paz. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre nos fortaleça no esforço sincero de sermos fiéis servidores de Deus. Que assim seja.